Fala, amiguinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma coisa meio doida. Vamos plotar um gráfico. E por que isso, plotar gráfico, né? Eu acho que é uma ideia que pode ser um monte de coisa, desde entender o movimento de algum personagem seu num jogo, ou até alguma análise de alguns dados, algumas coisas. Em vídeos passados, eu mostrei como ler tabela, né, do Excel. E por que não plotar esses dados num gráfico, dentro da Unreal? Então esse vídeo vai ser bem fora da caixinha, justamente mostrar ideias diferentes que você pode fazer dentro da Unreal. Bora lá começar então. Vou mostrar então como é que eu fiz essa doideira. Primeiro eu criei um actor chamado Point, que é esse daqui. É o que? Só uma esferinha vermelha, tá? Um blueprint só com uma esfera vermelha, blueprint Brasil, não tem nada. E agora vamos para realmente o blueprint do gráfico, que é onde faz o gráfico. Primeiro, o que esse gráfico está fazendo? Então vamos dar um play de novo para mostrar para vocês o que ele está fazendo. Olha, ele está plotando um gráfico do espaço em relação ao tempo desse cubo aqui, tá? Então o cubo está bem no alto e ele está caindo pela gravidade, tá? Então esse event hit aqui que tem aqui, a única coisa que ele faz é, na hora que o cubo bater, ele dá um stop no cubo. Tá vendo o set simulator physics do cubo? Na hora que ele bate no chão, eu desligo a simulação dele, então ele bate e para, tá? Na hora que ele encosta no chão, que é através desse event hit, tá? E a cada tick do nosso game, a cada frame do nosso game, eu estou lendo tudo isso daqui. Então bora lá, vamos começar aqui. Então, o event tick é justamente o que eu falei, ele lê cada frame do nosso game. Aqui ele está verificando se o cubo está parado ou não. O cubo está parado, ele não faz nada. O cubo não está parado, então é falso. Então ele vai continuar aqui, certo? Aqui eu estou dando simplesmente um spawn actor point. Point, que é aquela bolinha vermelha da blueprint que eu mostrei. Eu só estou dando um spawn nisso. A ideia é bem simples, tá? Fazer esse gráfico. Estou dando um spawn nisso. Mas o segredo está onde? No transform. Qual a posição que eu vou colocar essa esfera? Né? Essa bolinha. Em primeiro lugar, eu estou pegando o cubo. O cubo é onde está caindo ele, tá? Que ele está sendo atraído pela gravidade. Então, em primeiro lugar, eu estou pegando qual é a posição desse cubo no mundo, ok? Verificando, por causa do tick, eu estou verificando a cada frame qual a posição dele. E como ele só está fazendo um movimento no eixo Z, eu só estou pegando a informação do eixo Z, certo? Então, eu estou entrando aqui com a informação do eixo Z, e agora tem esse node que é muito importante. Esse node aqui chamado Map Range Unclumped. Eita palavrinha. E o que ele faz? O meu cubo está começando numa altura de 20.000 unidades, tá? Indo até o zero. Só que em 20.000 unidades, para eu plotar um gráfico, é muita coisa. O gráfico ficaria gigante, certo? Eu estou modificando o range dele, certo? Então, o range dele, eu estou, em vez de ir de 0 até 20.000 de altura, eu estou indo de 0 até 1.000, tá? Então, ele vai alterando esse range. E esse menos 400 aqui, eu estou somando a esse valor que está sendo aqui, é só para eu alterar a altura da esferinha que está entrando no gráfico, tá? É só para alterar a altura dele, para posicionar ele melhor na câmera. Só para isso. E o que é esse valor que nós estamos passando aqui? O valor de Z. É o espaço no gráfico, né? É o espaço aqui no gráfico. É esse espaço aqui. E vocês entendem que esse espaço eu estou fazendo no eixo Y, né? Esse espaço aqui é no meu eixo Y, né? O Z é para cima, o Y é para cá, nesse caso aqui, tá? E o X é para fora da tela. Então, o Z meu, que é o espaço, eu estou plotando ele no eixo Y. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, eu tenho o Z aqui, ele está entrando no eixo Y. Meu gráfico aqui, né, é tempo por espaço. O espaço que está variando é o eixo Z.
E o tempo é o tempo, certo? Então bora lá. Então aqui eu estou plotando ele pegando o eixo Z, convertendo ele aqui para um valor mais amigável e jogando aqui no Y. Tá? O eixo X aqui, eu não estou fazendo absolutamente nada. Eu estou simplesmente pegando o plane, que eu já vou explicar o que é, e acertando ele para que o spawn o spawn que eu estou dando nas minhas esferinhas fique no mesmo eixo desse plane. Eu já vou explicar o que é esse plane, tá? E o outro valor, que é o eixo do Z, né? Que é o valor do tempo aqui no gráfico, certo? É esse valor aqui. Eu estou jogando ele como? De novo, mais uma vez, eu estou pegando o tempo que está passando a cada frame, o tempo que está passando. Só que eu já tinha visto já que o gráfico demora 10, pouco menos de 10 segundos. O gráfico não, desculpa. O cubo demora um pouco menos de 10 segundos para ele, da onde ele está, até bater no chão. Então o meu range está começando de 0 a 10 segundos. Só que eu não quero 10 segundos. Eu quero aumentar um pouco isso. Porque 10 segundos, essa unidade de 0 a 10 é muito pouco para o meu gráfico. Senão ele fica muito pequeno dentro do gráfico. Então eu estou acertando ele de menos 10. O menos 10 é só para posicionar ele no gráfico para ficar mais bonitinho, tá? Até 1000. Ou seja, estou estendendo isso. Tá? Então, depois de fazer isso, eu tenho mais, somando a esse valor, mais 80 unidades para acertar a posição no gráfico. Esses dois aqui que estão somando, esse e esse, é só para acertar a posição no gráfico, tá? Não influencia em nada. É só para acertar a posição do gráfico, ok? E aí, nisso, eu estou colocando ele no Z. Tá? Então, aqui eu estou construindo um vetor. Então, o Y, o X, era só para ele posicionar, ficar a esfera, as esferas que vão aparecendo, ficar na mesma posição do gráfico. O Y é nosso espaço, né? Então é o Z aqui da esfera caindo que eu estou transformando num espaço aqui, no Y. E o Z, que é meu tempo, eu estou pegando aqui. Estou pegando o Z aqui, estou melhorando esses dados, deixando ele mais amigável para mim, para plotar no gráfico, e aí introduzindo aqui. Então aqui é minha localização dentro do transform. O transform, lembrando, o transform é feito de localização, rotação e escala. A rotação e a escala não me importa, então eu vou botar a rotação 0 e a escala como 1. Isso aí não me importa. O que me importa é só a localização. E aí então estou montando aqui um vetor de localização e encaixando aqui. E aqui estou criando um transform para dar um spawn. A cada frame, um spawn numa posição diferente. Então, dando o spawn de várias esferinhas em posições diferentes, eu acabo criando uma linha. É simples assim, entendeu? Agora, explicando o que é o plane. O plane, o plane é simplesmente os eixos do gráfico, tá? É isso só que é o plane. Como é que eu fiz esses eixos gráficos? É uma textura feita no Photoshop. Com PNG para eu ter um alpha, para aparecer só essa textura, tá? E o material dela tá double size, ou seja, ele funciona tanto de um lado quanto do outro. Certo? É isso, gente. É muito simples. Vamos dar mais um play de novo para vocês entenderem como está funcionando. Como que na prática funciona. Olha lá, o gráfico vai crescendo, crescendo e para até chegar no chão. Aqui. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo esse gráfico, essa linha? Né? Aqui a gente tem o objeto começa parado lá em cima e a gravidade está afetando o meu cubo. Começa a afetar meu cubo a gravidade. Então a gravidade começa a puxar ele e começa a descer, começa a descer, começa a acelerar, aumentar a velocidade, aumentar a velocidade. Aqui a velocidade começa a ficar constante. Por quê? Porque ele vai ficar em equilíbrio entre a velocidade que ele está descendo, a resistência do ar, tudo isso entra em equilíbrio e acaba virando meio que tende a virar uma reta. Entendeu? Gente, isso é uma ideia bem simples, mas que fica interessante para a gente analisar coisas. Se a gente quiser analisar algum objeto, algum movimento que esse objeto está fazendo, ou qualquer outra coisa, de algum personagem, alguma coisa, é uma ideia, ou então até usar aquele vídeo anterior que eu fiz, que eu até vou botar um card aqui em cima, sobre esse vídeo, de como ler tabela de Excel, para a gente ler uma tabela de Excel e plotar a informação aqui dentro da própria Unreal. Tá? É um vídeo curto, um vídeo diferente,
pensando um pouco fora da casinha, fora da caixinha, que a minha ideia é justamente isso, não ter, fazer vídeos diferentes que saem um pouco da casinha, para você não simplesmente ir lá e fazer um gráfico, mas você usar essas informações para você poder ter ideias para o seu jogo, ideias diferentes, sair do mesmice, tá? Então, amiguinhos, deixe seu like, é muito importante isso para o canal. É uma informação nova que eu estou trazendo. Não vi nenhum vídeo que tenha isso, que tenha essas informações, que tenha uma coisa, tipo, colocando gráfico dentro do Unreal. Nunca vi isso. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o canal e faça comentários. Comente, dê sugestões desses vídeos diferentes que eu vou estar fazendo de segunda-feira, além de explicações das coisas que estão rolando de quinta-feira. Então, deixe seu like, deixe suas ideias aqui e que a gente vai conversando, vamos fazendo e vamos criando coisa nova, tá? Tamo junto. Valeu, amiguinhos. Abraço.